Diga comigo assim: dentro de mim tem potencial que ainda serão realizados. Diga assim: sonhos, projetos, em nome de Jesus. Crê nisso? Primeiramente, eu estou diante de uma igreja viva, uma igreja que tem sede da palavra. Amém? Amém? Então faça favor de abrir um pouquinho o sorriso aí, porque senão eu acabo virando vento de tanta cara fechada para o meu lado, né? Irmãos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Ele está registrado em Mateus capítulo 14, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9 e em João capítulo 6. É o único milagre que Deus fez questão de inseri-lo nos 4 evangelhos. Ok? Agora, por que Deus fez questão de colocar o milagre da multiplicação em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João? Por que isso? Quando Deus fala para você uma coisa uma vez, você tem que prestar muita atenção, porque o que ele está falando é coisa importantíssima. Agora, quando ele fala 2 vezes a mesma coisa para você, você tem que ter dupla atenção. Você tem que falar: por que Deus repetiu para mim a mesma coisa 2 vezes? Tem algum mistério aí. Agora, quando Deus ele fala a mesma coisa 3 vezes, aí você tem que dizer: não, peraí. Por que Deus repetiu para mim a mesma coisa, falou para mim a mesma coisa 3 vezes? Cordão de 3 dobras que nada se arrebenta, alguma coisa muito poderosa Deus quer falar para mim. Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ver o que Ele está querendo dizer de verdade para mim. Agora, quando Ele fala 4 vezes, você tem que parar tudo. Quando Deus fala 4 vezes a mesma coisa, você tem que parar, largar tudo de lá e dizer assim: não, tem mistério aí, tem enigma. Ô, vontade de estar diante de uma igreja viva. Senta aí então. Quando Deus ele fala a mesma coisa 4 vezes, para mim, para você, para um hebreu, a gente tem que falar: peraí, vou parar tudo, largar tudo, telefone lá, tudo, nada, sozinho de madrugada. Por que, Senhor? Que o Senhor está falando para mim a mesma coisa 4 vezes. Tem um enigma, tem um código, tem um mistério, tem um segredo nisso aí. E eu quero revelar à igreja por que Deus fez questão de colocar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos 4 evangelhos. A Bíblia diz, Jesus ele revela e fala assim: eu fiz isto para experimentar, para provar
Mas Jesus dizia isto para experimentar, provar, porque o Senhor bem sabia o que estava para fazer. Jesus, ele sabia que ele ia multiplicar os pães e os peixes. Agora, o enigma, por que ele escreve em Mateus, em Marcos, em Lucas e João o mesmo assunto, a multiplicação dos pães e dos peixes, aí que está. Jesus sabia que os discípulos não sabiam quem ele era. André e Filipe disseram: Senhor, tem mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Despede a multidão, porque já tem gente desmaiando de fome. Jesus, para provar que eles não sabiam quem Jesus era, onipotente, Jesus falou assim: André, Felipe, dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Aí eles falaram assim: Senhor, o que nós temos de pão e peixe é muito pouco. É muito pouco. Agora, como dizer é muito pouco diante daquele que é onipotente? Senta a igreja. Como dizer é muito pouco diante daquele que é o grande eu sou? Como dizer é muito pouco diante daquele que tirou de dentro dele 500 bilhões de estrelas, 500 bilhões de Via Lácteas? Como dizer é muito pouco diante daquele que criou o sol, criou as estrelas, criou os mares, as florestas, diante daquele que o nome dele é onipotente. Eu estou esperando você reagir. Senta a igreja. Jesus fez algumas perguntas: dai-lhe voz de comer, para Jesus ter a confirmação que eles não sabiam que ele estava diante do grande eu sou. Eles achavam que ele estava diante de um mestre, de um rabino. E Jesus disse: dai-lhe voz de comer. E eles disseram: Senhor, é muito pouco que temos. Como dizer é muito pouco diante daquele que é o grande eu sou, diante daquele que é onipotente, diante daquele que faz a terra e fez os mares, as florestas. Eles disseram isto, é muito pouco, porque eles não sabiam que eles estavam diante, eles não sabiam de quem que eles estavam, diante de quem que eles estavam. Lá em 1 Reis, quando Deus, através de Elias, ele fala para a viúva da Sarepta: mulher, o que é que você tem em casa? Ela disse: um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu e meu filho comeremos e morreremos. Como dizer
só temos um pouquinho de azeite e de farinha diante do grande eu sou. Ela disse isso porque ela não sabia quem é que estava diante dela. Os discípulos só descobriram que eles estavam diante do grande eu sou depois do milagre. Senta a igreja. Aquela mulher, a viúva da cidade de Sarepta, só tem um pouquinho de azeite e farinha, comeremos e morreremos. Como dizer comeremos e morreremos diante do grande eu sou? Ela disse isso porque ela não sabia quem é que estava diante dela. Lá em 2 Reis, a viúva do discípulo de Eliseu, Deus pergunta para ela: mulher, o que é que você tem em casa? Ela fala: Senhor, eu tenho um pouquinho de azeite. Como dizer um pouquinho de azeite diante do grande eu sou? Ela disse isto porque ela não sabia quem é que estava diante dela. Quando Jesus ele entra na casa de Marta e Maria, quando ele entra na casa de Marta e Maria, ele pergunta: Marta, Maria, onde está Lázaro? E Marta e Maria disse assim: ô Senhor, o senhor chegou atrasado, já cheira mal, morreu há 4 dias. Elas disseram isso porque elas não sabiam que ela estava diante daquele que tem o poder da vida e da morte. Elas não sabiam quem estava diante delas. Elas não sabiam que o grande eu sou estava dentro da casa dela. O onipotente estava na casa dela. Senta a igreja. Jesus ele chega ao lado do poço de Jacó. E lá tem uma mulher samaritana e ele diz: mulher, me dê um copo de água. Ela disse assim: como que o senhor se atreve a pedir, o senhor sendo judeu e eu samaritana? O senhor sabe que a gente não combina. Como que o senhor se atreve a me pedir um copo d'água? E Jesus fala assim: ah, mulher, quem me dera se você soubesse quem é que te pede água para beber. Ah, mulher, quem me dera se você soubesse quem é que te pede água para beber. Ela estava diante do grande eu sou e não sabia quem ele era. Jairo, ele diz: Jesus, minha filha está gravemente enferma dentro de casa. E aí chega o empregado de Jairo e diz assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha acaba de morrer. Não se pode fazer mais nada por ela. Como dizer para o grande eu sou, não se pode fazer mais nada. Como dizer para ele, não se pode fazer mais nada, diante daquele que tem o poder da vida e da morte? Esses homens e mulheres da Bíblia só descobriram quem era Deus, quem era Jesus, depois do milagre. Porque antes do milagre, eles achavam, pelo que eles expressaram,
Eles achavam que estavam diante de um rabino, de um homem maravilhoso, um homem diferenciado. Esses homens e mulheres da Bíblia estavam diante de Jesus, diante de Deus, e o problema deles era maior do que aquele que estava diante deles. Eles deram ênfase na necessidade, na fome, na escassez, no pouco, na morte. Agora, depois do milagre, eles deveriam dizer assim: Senhor, me perdoa, porque eu não sabia que eu estava diante do grande eu sou. Eu estou esperando você dar uma rajada de glória aí. E para você não ficar aí cochilando, levanta essa cadeira e dá um grito de glória. Senta aí, igreja. Quando você vai orar, você tem uma necessidade, mas a maioria dos homens, quando oram, não sabe quem é que está diante dele. Ele dá tanta importância ao problema, ele dá tanto, é muito pouco, já morreu a menina, o senhor chegou atrasado, não se pode fazer mais nada, como que você me pede água e eu sou samaritano e o senhor judeu, a gente não combina, só tem um pouquinho de azeite. Esses homens e mulheres da Bíblia disseram isto, porque eles não sabiam quem era Deus e quem era Jesus. Eu não vou dizer que é a única, mas eu vou colocar dessa maneira para você entender. Ana, 1 Samuel, foi uma das únicas pessoas na Bíblia que sabia quem era Deus antes do milagre. Antes do milagre, ela disse, antes do milagre, o Senhor é aquele que dá a vida e tira a vida. O Senhor é aquele que faz o homem descer à sepultura e levanta o homem da sepultura. O Senhor é aquele que enriquece o homem que o Senhor quer e empobrece o homem que o Senhor quer. O Senhor é aquele que humilha o homem que o Senhor quer e exalta o homem que o Senhor quer. O Senhor é aquele, aleluia, aleluia, que pega o mais simples dos homens e o faz assentar entre os príncipes e poderosos. Dá um grito de glória. Senta aí, igreja. Deus, ele faz questão de incluir o milagre da multiplicação em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, para dizer: os homens não sabem quem eu sou. Os meus filhos não sabem quem eu sou. Eles não sabem que eu criei o céu e a terra, que saiu de dentro de mim, eu criei do nada todas as coisas. Eles não podem dizer diante de mim, é pouco. Eles não podem dizer para mim, despede a multidão e manda eles embora que eles estão com fome. Eles não podem dizer isso, porque eles, se eles soubessem quem eu sou, eles jamais diriam o que eles disseram.
Eu fico pensando, em 46 anos, quantas vezes eu cometi esse pecado de estar diante do grande eu sou e engrandecer o problema que eu estava com ele e diminuir com a minha incredulidade e dizer: muito pouco, Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Como dizer, eu estou desesperado diante daquele que pode todas as coisas. Como dizer, não se pode fazer nada diante do grande eu sou. Como dizer, é muito pouco diante do grande eu sou. Isso é um absurdo. E Deus estava dizendo: os homens, eu estou dizendo, dá-lhe voz de comer para experimentar, para provar para vocês que vocês não sabem quem eu sou. Quantas vezes a gente está como os discípulos, como a mulher samaritana, como Marta e Maria, diante de coisas graves, e a gente trata Deus como se fosse um homem especial, não como grande eu sou. Porque se nós entender quem é que está diante de nós, quando eu oro, ajoelho, Senhor, aquela necessidade minha é tão pequenininha diante do grande eu sou. Aquela enfermidade, por mais grave que seja, ela não existe diante do grande eu sou. Porque ele não abrir e fechar de olhos. Ele pega o mais simples e coloca em lugares altos. Se você está entendendo, dá uma rajada de glória. Se você pegou o Espírito, dá um grito de glória. Dá uma rajada de glória, igreja viva. Senta a igreja. Então, nós precisamos, principalmente quando vamos orar. Eu estou indo agora orar e vou estar diante daquele que criou o sol, que criou as estrelas, que criou os mares, os oceanos, as florestas, aquele que tem o poder da vida e da morte. Por exemplo, se Felipe e André soubessem que ele estava diante do grande eu sou, Jesus, eles dizem assim: Senhor, podemos mandar a multidão se assentar para comer o sanduíche? Porque o Senhor é aquele que traz à existência o que não existe. Oh, Jesus, dá um grito de glória. Glória! Você está entendendo a diferença de você entender? Agora eu fico pensando na humildade de Jesus. Jesus tinha que tolerar o cara dizer assim: manda a multidão embora que está passando fome. E Jesus assim: ô André e Felipe, dá-lhe voz de comer. Aí os dois falaram assim: esse cara é doido. Nós teríamos, nem todos os pães da cidade daria para tratar de uma multidão como essa. Eles começaram a debater e Jesus diz assim: eu estou falando isso porque eu sei
que daqui a pouquinho o pão e o peixe vai se multiplicar. Eu estou falando para experimentar, para eu ter certeza que você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem eu sou. Está abrindo a cabecinha aí? Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, onipotente, onipresente, onisciente. Faz assim: quando eu estiver orando, eu sei quem é que está diante de mim. Balança a cabeça aí, balança o ombro, tira o pé do chão, dá uma rajada de glória. Recebe isso no seu espírito, recebe isso aí no seu espírito. Dentro da igreja, eu vou dizer assim: quem é que está diante de mim? Você levanta: o grande eu sou. Igreja viva, quem é que está diante de mim? Dá uma rajada de glória. Ah, oh, como que eu amo isso. Ah, mulher, quem me dera se você soubesse quem é que te pede água para beber. Você sabe que Jesus pediu um copo d'água para uma samaritana e ela bateu boca com ele e disse assim: quem é você, judeu? Sabe que a gente não combina judeu com samaritano. Ele disse assim: querida, quem me dera se você soubesse quem é que está te pedindo água. Ah, quem me dera! Quem me dera se você soubesse quem é que te pede água para beber. Quem me dera. Oh, Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes eu engrandeci a minha necessidade diante do Senhor, que é tudo. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Nunca esqueça disso, nunca mais. Quando você for orar, saiba que você está diante daquele que é onipotente. E se você precisa de alguma coisa que não existe, Ele cria só para te dar. Se você precisa de uma coisa que não existe, Ele cria só para te dar. Porque Ele do nada, Ele fez tudo isso. Do nada Ele fez tudo isso. Do nada Ele fez tudo isso. Dá um grito de glória. Pode assentar. Pega na mão do seu irmão. E agora, não fala da sua necessidade. Fala quem Ele é. Fecha os olhos. Fala em voz alta.
Aleluia. Aleluia. Amém. Diga para o seu irmão assim: sua vida nunca mais será a mesma. Repete para ouvir aí, vamos lá. Em nome de Jesus. Está renovado?